My subject today is why Rome must rule. E meu assunto dessa manhã é por que Roma precisa governar. And I'm just going to say a short prayer and then we'll read the scripture. Eu vou fazer uma breve oração e aí nós vamos ler a Bíblia. Dear Heavenly Father, we thank you for the privilege of being in your presence. Querido Pai Celeste, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. And thank you for opening our spiritual eyes and our spiritual ears to hear E what obrigado you por have to say. abrires os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para nós ouvirmos o que tens a dizer. Use this message too to build your church. Usa também essa mensagem para edificar a tua igreja. We praise your holy name. Amen. Nós louvamos o teu santo nome. Amém. Let us open our Bibles to Daniel chapter 2 and read verse 44 and 45. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 2 e nós vamos ler os versículos 44 e 45. Daniel 2, 44 e 45. Here we read the following, and this is very important to note specifically the first sentence. E é muito importante aqui nós repararmos bem na primeira frase. Go ahead. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. When teaching, preaching, reading, or trying to understand prophecy, we must understand the compactness of all the years that are involved. Quando nós estamos estudando, pregando, considerando profecias, nós precisamos ser capazes de enxergar o quão compactos os anos envolvidos naquilo que nós estamos lendo são. Now, I would have liked that it was written here in the last days of the last king. Eu esperaria aqui que o texto começasse dizendo nos últimos dias do último rei. But here it says plural, in the last days of these kings. Mas aqui começa dizendo na época desses reis, plural. That is beginning with the king of Babylon to the king of Rome. Começando do rei da Babilônia até o rei de Roma. To our days, that's 2,600 years ago. E isso engloba 2.600 anos, pelo menos. And these times are the times of the Gentiles. E esses são chamados tempos dos gentios na Bíblia. Is there a future for the Gentiles? Existe um futuro para os gentios? Is there a future for Brazil? Existe um futuro para o Brasil? Is there a future for Germany? Existe um futuro para a Alemanha? Or for the United States? Ou para os Estados Unidos? Well, we just read, no. Acabamos de ler que não há esse futuro. There is no future for us here on planet Earth. Não há futuro para nós aqui no planeta Terra. Ok? Neste livro aqui que foi comentado, Now this is from a man, this is my son Joel, who reads all kinds of technical manuals. O meu filho Joel, que lê toda sorte de manuais técnicos, And he is very interested in science. muito interessado em ciência, And he gave me this book here and says, Papa, read this book. e ele me deu um livro e ele disse, papai, leia esse livro aqui. And the book is titled Decoding the Universe. E o livro se chama Decodificando o Universo. Now this man, Charles Cipher, is not a believer. Charles Cipher, que é o autor, ele não é crente. But listen to what he writes in the beginning of his book. Mas ouçam o que ele diz no início desse livro dele. Civilization is doomed. A civilização está condenada. Read the rest. Provavelmente esta não é a primeira coisa que você quer ler quando abre um livro, mas é verdade. A humanidade e toda a vida existente no universo vai ser destruída.
Não importa o quão avançada se torne a nossa civilização, não importa quanto vamos desenvolver a tecnologia que nos permita viajar de uma estrela para outra ou viver 600 anos. Resta um tempo limitado até que a última criatura viva no universo visível seja extinta. As leis da informação selaram o nosso destino, do mesmo modo que selaram o destino do próprio universo. Here we have a clear documentation that the planet Earth is doomed to die. Então aqui nós temos alguma coisa bem clara de alguém que não é crente dizendo que o planeta Terra está fadado a morrer. Of course, we know as believers, we are waiting for a new heaven and a new earth whereupon dwelleth righteousness. Nós, como crentes, é claro, esperamos por novos céus e nova terra onde dominará a justiça. But for these scientists, there's no hope. Mas para esses cientistas não há esperança. And for the whole world, the political identity of the whole world is going to be destroyed. E a identidade política do mundo todo será destruída. These 2,600 years is the times of the Gentiles. Então esses 2.600 anos que englobam esse período são os chamados tempos dos gentios. And the times of the Gentiles can be divided in 4 different groups. E os tempos dos gentios podem ser divididos em 4 grupos: Babylon, Babilônia, Persia, Pérsia, Greece, a Grécia and Rome. e Roma. Now keep in mind that all these 4 are considered global. All 4 power structures are global. E tenha em mente que todos esses governos desses países são considerados governos globalizados. And we'll just go into that in a little bit in our message. Daqui a pouquinho nós vamos entrar mais nisso. But they're all 4 together. Mas os 4 juntos, Keep in mind those first sentence. During the days of these kings, God will establish his kingdom. durante esses 4 impérios juntos, guarde essa primeira frase: na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um I reino. take that very literally. Eu tomo isso literalmente. God already started to build his kingdom 2,600 years ago. Deus começou a edificar seu reino 2.600 anos atrás. And the process continues until our days E o processo continua até os dias de hoje. and will climax in the coming of Jesus. E terá seu clímax na volta de Jesus. We will be in his presence. Nós estaremos na presença dele. Actually not the coming of Jesus because our coming unto him. This is a two-way street. Não é, na verdade, na volta de Jesus, mas é na nossa ida a ele. É uma rua de 2 mãos. For the Lord himself shall descend. Porque o Senhor, ele mesmo virá. And those dead in Christ and we which are alive shall ascend to him. Virá nas nuvens e aqueles que são mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós nos somaremos a eles. Now, let's look at briefly at the 4 Gentile superpowers. There's only 4, no more. Vamos olhar para essas 4 superpotências gentílicas, porque foi a única coisa que existiu na história até hoje. Let's read verse 37 and 38 in Daniel 2. Vamos voltar para os versículos 37 e 38. Go ahead. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Here we have the definition and the description that the king of Babylon was the best government we ever had. Então nós temos aqui a descrição que o rei da Babilônia, o império da Babilônia, foi o melhor dos que já houve. There are 2 descriptions here which are fantastic. 2 descrições fantásticas aqui. At the beginning of verse 37, king art a king of kings. Tu, ó rei, és rei dos reis. And in the last sentence of verse 38, thou art this head of gold. E na última frase do versículo 38, tu és a cabeça de ouro.
Now, many people would like to think this is the opposite because today we live under quote-unquote freedom. Muitos gostariam de ver o oposto a isso, porque hoje em dia nós vivemos, entre aspas, liberdade, Under democracy, sob a democracia, but not from God's perspective. mas não pela perspectiva de Deus. This brutal dictator, we would call, Esse ditador tremendo, brutal que foi he Nabucodonosor, was mentally unstable. ele era mentalmente instável. How can you have a dream and ask somebody to tell you the dream and then interpret that dream? Como é que você pode ter um sonho e aí chegar para uma pessoa e dizer assim, me diz o que eu sonhei e interprete o meu sonho? But still, God says he is the best. Mas Deus diz que ele é o melhor dos reis. And I can't get into this message why, but I think you already know, because he respected, believed, and gave God the honor. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas no final das contas nós percebemos que ele respeitou, deu honra e glória a Deus no final Não. da sua vida. We know that it reminds us, when he says kings of kings, it reminds us on the Lord Jesus Christ. E quando ele usa a expressão Rei dos Reis, isso nos lembra do Senhor He Jesus is the Cristo. King of kings and the Lord of lords. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos The Senhores. distinct difference, however, is that Nebuchadnezzar received power on earth. A diferença é que Nabucodonosor recebeu poder na terra. But Jesus received power, to me is given power in heaven and on earth. Mas a ele, Jesus diz, a mim foi dado poder no céu e na terra. Keep that difference in mind. Então guarde bem essa diferença entre os dois. But he comes so very close in the definition of describing his power structure. Mas na definição dessa estrutura de poder do rei de Babilônia, ele se assemelha muito a Jesus. Now, if we look at the kingdom of Babylon historically, Se nós olharmos para o reino histórico da Babilônia, we find it's a relatively small area. nós olhamos para a área que ele englobou e ela é relativamente pequena. And we could not justify to say that he ruled the world. E nós não poderíamos justificar dizendo que ele reinou sobre o mundo. Didn't even know that Brazil existed. Ele nem sabia que o Brasil existia. It was just a small one in the west that reaches to Egypt. E era um reino que alcançava até o Egito, In the east no parts Ocidente, of Iran, e no Oriente, partes do atual Irã. and then in the south to half of about Saudi Arabia today. E hoje em dia seria ao sul até mais ou menos a Arábia Saudita. And then in the north it barely touched Turkey. E quase chegava na Turquia de hoje, em termos de norte. But he was the head of gold. Mas ele era a cabeça de ouro, diz Now o let's texto. look quickly at the second empire. E o segundo império? The second empire is Persia. O segundo império é o império da Pérsia. And it's described for us in verse 39. E ele é descrito para nós no versículo 39. After thee shall arise another kingdom inferior to thee. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Now, inferior does not define territorial expansion. Inferior aqui não está se referindo à extensão territorial. The opposite is true. Porque o oposto é verdade. Because Persia went even up to Libya to the west. Então, porque a Pérsia, o reino da Pérsia, chegou até a Líbia em termos de ocidente. And to the east it went to Pakistan. E chegou até o Paquistão em termos de And oriente. to the south it went almost the same. Manteve As the os limites ao sul. And then in the north it took almost all Turkey. E ao norte ele englobou toda a atual Turquia. But yet it is considered a global world power. Mas ainda assim é considerado um reino mundial. When Jesus Christ comes back to earth literally and physically, and his feet shall stand on the Mount of Olives, Daniel 2:44 will be fulfilled. Quando Jesus voltar à terra e seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, Daniel 2:44 será cumprido. And all will be annihilated. E todos esses impérios serão aniquilados. The governments will be under the authority of the Lord Jesus Christ. Os governos todos estarão debaixo da autoridade de Jesus. That is the indisputable fact.
Esse é o fato que ninguém discute. No one can argue about it. Ninguém consegue discutir It contra essas doesn't evidências. matter what the politicians of this world do. Não importa o que os políticos desse mundo façam. No matter what America does, or Brazil, or Israel, or well, Israel is an exemption, is a different story. But all the nations of the world. Não importa o que todas as nações do mundo façam, Brasil, Estados Unidos, Israel, mas ele diz, não, Israel não, Israel é exceção, nós vamos falar disso depois. The thing is, God has His hand over everything. O fato é que Deus tem a sua mão sobre todas as coisas. And He will also make Mr. President of Iran, which is Persia, Ahmadinejad, to know the truth. E ele fará com que o presidente da atual Pérsia, o Irã, Ahmadinejad, também conheça a verdade. I mean, he wants to wipe off Israel off the map. Ele quer acabar com Israel, tirá-la do mapa. But we just read God is going to wipe Iran off the map. Mas nós acabamos de ler que Deus vai tirar o Irã do mapa. That's what's going to happen. É isso que vai acontecer. Now, let's look at the third global power structure. O terceiro império, a terceira estrutura global. The second part of verse 39, Daniel 2. A segunda parte do versículo 39. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Note again, very carefully, that it says, over all the earth. Repare novamente, sobre toda a terra. This is very important to understand, É importante a gente compreender isso, because this is the word of God. porque é a palavra de Deus. And you as a believer are the fruit of the word of God. E você como crente é fruto da palavra de Deus. You cannot divide prophecy from the whole Bible. Nós não podemos extrair as profecias de dentro das The Bible escrituras. is one word. A palavra é uma única palavra. The church is built upon the apostles and the prophets. A Bíblia, a igreja é fundada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Let's look real quickly in Ephesians. Vamos ler em Efésios, Ephesians 2, capítulo 2, verse 20. versículo 20. And let's also read verse 19, actually. It's very Vamos interesting. começar com o versículo 19. For now Efésios, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens of the saints of the household of God. And then in verse... Go ahead, read the 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. It is important that as believers we take the whole Bible as the Word of God. É importante nós, como crentes, tomarmos a palavra de Deus inteira como palavra de From Deus. Genesis to Revelation. De Gênesis ao Apocalipse. So, let's look at the third kingdom, which is even more inferior based on the material it's built upon. Vamos olhar para o terceiro império, que é inferior aos anteriores It's not pelo gold. material que é usado. It's not anymore gold, it's not silver, but it's brass. Não é mais ouro, não é mais prata, agora ele é de bronze. Much more abundant. Mais abundante esse metal. So it's very inferior. Então ele é bem inferior. But then when we look at the geographic expansion, we see it's much larger. Mas quando olhamos para a expansão geográfica desse reino, ela é bem maior que os anteriores. It goes to the west to Libya, Chega à Líbia, no to the east ocidente, to India, ao oriente chega até a Índia, to the south it remains the same to Saudi Arabia. ao sul mantém o limite da Arábia Saudita. And this third kingdom, of course, includes Greece and part of today's Bulgaria. E esse terceiro reino inclui, é claro, a Grécia e parte da Bulgária de hoje. We know that Greece is the birthplace of democracy, Sabemos que a Grécia é o berço da democracia, where people rule themselves, onde o povo reina sobre si mesmo, where God can no longer install an authority, but the authority becomes a puppet.
onde Deus não mais institui uma autoridade, mas onde a autoridade se torna, na verdade, um fantoche. And the people will make the government obey. E as pessoas vão fazer com que o governo as obedeça. And the leaders of the who are elected, they must listen to what the people want. E os líderes eleitos têm que necessariamente ouvir o que o povo quer. That's how your wonderful President Lula got elected. Foi assim que o seu maravilhoso presidente Lula foi And eleito. that's how our wonderful Obama got elected. E essa foi a maneira que o nosso maravilhoso Obama foi This is eleito. the democratic system. O sistema democrático. Now, I'm not anti-democratic system. Eu não sou antidemocrático. Churchill, Winston Churchill, this great British statesman, he once said the following. Assim como Churchill, o grande estadista inglês, disse certa feita. The question was asked to him, what do you think about democracy? Perguntaram para ele, o que é que o senhor acha da democracia? And he very precisely said, democracy is the worst form of government, but it's the best we have. Ele disse muito precisamente, a democracia é o pior tipo de governo, mas é o melhor que nós temos. And we are progressing more and more into this not only national democracy, E nós estamos progredindo não só nessa questão de democracia nacional, but we are progressing now into international global democracy. mas nós estamos progredindo no nosso mundo de hoje rumo à democracia internacional globalizada. Which of course is very advantageous to us. Porque ela é muito vantajosa para nós. We can travel to and fro all over the world. Nós podemos viajar por todo o mundo. Especially Europe is showing us the way. They're taking down the borders. A Europa está sendo a precursora disso. Ela está derrubando todas as fronteiras. You can go from one side to the other side without stopping at the pass control. Você pode ir de um país da Europa até outro sem parar nas barreiras de fronteiras. More freedom is given to the general public. Mais liberdade dada ao público em geral. But what we call good may not be good in the eyes of God. Mas o que nós chamamos de bom pode não ser bom aos olhos de Deus. God's thoughts are much higher than our thoughts. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Keep that in mind when you read Holy Scripture. Guarde isso sempre na sua mente quando você lê as And then Escrituras. finally we come to the fourth global world empire. E aí nós chegamos ao quarto império global. I would call it the Iron Clay Empire. Eu chamaria do império de ferro e barro. It's the Empire of Rome. É o império romano. And Rome, as you will see in a few moments, is literally global. E como vocês verão daqui a pouco, Roma é literalmente global. You are actually all Romans, but you don't know it yet. Vocês são todos romanos, mas vocês ainda não sabem disso. You're actually all Catholics, but we haven't acknowledged it. Vocês são todos católicos, mas nós não reconhecemos isso ainda. It's all going to come under one roof, Isso vai estar tudo debaixo de um único teto, under one umbrella. sob um único guarda-chuva. You have to ask the verse a simple question. When you take, for example, Revelation 13, verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him. Nós temos que pegar, por exemplo, versículos como Apocalipse 13:8, que diz que todos o adorarão, falando da besta. How can this happen? Como é que isso pode acontecer? Well, that's why we read the prophetic word. É por isso que nós lemos a palavra That's profética. why God says, ask me of things to come. Por isso que Deus diz, pergunte-me as coisas que estão por vir. He will tell us what is going to come. E Ele é quem vai dizer para nós o que And está as por far, vir. as far as the nation are concerned, we already know what is going to come. E com relação às nações, nós já sabemos o que esperar, o que está por vir. Now Daniel gives more time to the fourth empire than any others. Daniel dá mais tempo para esse quarto império do que ele dá para qualquer outro. Let's read in Daniel 2, verse 40. Daniel 2:40, just 40. Yeah, just 40. Diz assim: finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Okay, notice the words strong, Reparem na palavra forte, break to pieces, quebra e destrói tudo, subdued, despedaça and bruise. e destrói. I mean, that's very negative, isn't it?
É muito negativa essa descrição. This is terrible, this last empire. Esse último império é terrível. But when God says strong and break it in pieces and subdue it and bruises, it doesn't mean what we think it means. Mas quando Deus diz que ele é forte, ele destrói, ele quebra, ele despedaça, isso não significa aquilo que a gente pensa que entende. Remember, God has different thoughts in mind than we have. Lembre-se que Deus tem pensamentos que são diferentes dos nossos. If I would take time, and I have a study in the book of Daniel, I explained that, but I can't do it now. Se eu tivesse o tempo, eu tenho um estudo no livro de Daniel, não dá tempo de desenvolvê-lo agora. That these negative definitions in the Bible are actually very positive for us today. Que essas definições negativas que a Bíblia dá, na verdade, elas se tornam coisas bem positivas para nós hoje. I just mentioned briefly, our freedom to travel all over the world. Eu That's acabei one de aspect. mencionar essa nossa liberdade de viajar pelo mundo todo. Think about communication. Pense na comunicação. You can communicate 24 hours a day, 7 days a week with anyone in the world. Você pode se comunicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualquer pessoa sobre a face da terra. The freedom is more and more, but it's going to break the laws of God. A liberdade é cada vez maior, mas ela vai violar as leis de Deus. Now, this fourth empire is also diverse and unique. Esse império também é diverso, ele é singular. Because it includes two Elements. Iron and clay, Porque esse império inclui não só o ferro, como também o barro. two substances. Duas substâncias. While the previous one had gold, silver, and brass. Enquanto os outros tinham uma única substância, ouro, prata ou bronze. So this one, there is clay included. Esse aqui tem o barro incluído. And a lot of people ask the question, what is this clay? E muitos perguntam, o que é esse barro? Now, I just give you my personal opinion. Eu vou dar minha opinião pessoal. I am not the Pope. Eu não sou o Papa. I am not the final authority. Eu não sou a autoridade final. I only read the Bible and can pass on what I think it means. Eu leio a Bíblia e eu posso passar para você aquilo que eu acho que significa. But when you read in verse 34, Mas quando nós lemos do versículo 34, and various those iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron does not mix with clay. you said 34? 43. 43, melhor dizendo, diz assim o texto: e como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. It is my opinion that this clay which is being mingled with the iron are the Jewish people. É minha opinião que esse barro que é misturado com o ferro é o povo judeu. The prophet Jeremiah, for example, tells us that the Jews are confessing and say, we are the clay, thou art the potter. O profeta Jeremias cita o povo judeu dizendo: nós somos o barro, tu és o oleiro. And clay is very soft. E o barro é muito macio. It can mix into anything. Ele consegue se misturar a tudo. Think of the Jewish people being in the dispersion for over 2,000 years. Pense no povo judeu na dispersão nos últimos 2000 anos. They were integrated, they melted into the countries wherever they went to. Eles se misturaram, se integraram às culturas dos países onde eles viveram. They became Brazilians. Eles se tornaram brasileiros, They became Argentinos, se tornaram argentinos, Mexicans, Canadians, Americans. mexicanos, canadenses, americanos. They fitted into all the nations. Eles se encaixaram em todas as nações. And they are supposed to be separate and have been separate. E eles deveriam estar vivendo separados, serem separados porque o foram por Deus. For over these 2,000 years they kept their identity. Durante 2000 anos, apesar disso, eles mantiveram a sua And the identidade. source of their identity was the Bible. E a fonte da identidade deles foi a Bíblia. Every Sabbath they came together in the synagogue and they read the book. Todo sábado eles chegaram à sinagoga e leram
o livro, o rolo. And that was their E identity. essa foi a identidade deles. They know they were Jews, Sabem que são judeus, separated from the Gentiles. separados dos gentios. In the Christian world, they had their Sabbath on the 6 days. No mundo chamado cristão, seventh day. eles tinham o seu sábado no 7º dia da semana. Yeah. And the Christians have it on the 1st day. E os cristãos têm o seu dia no domingo, primeiro dia da There was a semana. very distinct difference. Houve uma distinção bem grande entre os Now, dois. since 1948, they have their own nation. Agora, desde 1948, They eles have têm their sua own própria country. nação, eles têm They o have seu próprio país. And the whole world is against it. E todo mundo é contra esse país. But I'm going to speak about that in the next message. Mas eu vou falar sobre isso no nosso próximo estudo. But you know what's happening today in Israel? Mas sabe o que está acontecendo hoje em Israel? And you know what's happened with the Jewish people in America, for example? Sabe o que está acontecendo com os judeus na América do Norte, por exemplo? They don't want to be Jews Eles não querem mais ser judeus. because they want to be Gentiles. Eles querem ser gentios. A recent survey in Israel determined that 70% of the Israelis would like to be integrated into the European Union. 70% dos israelenses, revelou uma pesquisa recente, gostariam de estar integrados à União Europeia. Here is a prophetic warning. Aqui há um aviso, um alerta profético. Because the Church of Jesus Christ collectively is being integrated into the world. Porque a igreja de Jesus Cristo hoje em dia está se misturando com o mundo, se integrando ao mundo. We are assimilated to the things of the world. Nós estamos assimilando as coisas do mundo no nosso meio. That's the danger. Esse é o perigo. And that's the danger for the Jewish people. E esse é o perigo para os judeus de hoje. We are a separated people. Nós somos povo separado. We are in the world, but we are not of the world. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Our future is not on planet Earth, but our future is in the presence of the O Lord. nosso futuro não está no planeta Terra, mas está na presença do Senhor. So, what is so special about Rome? Então, o que há de tão especial com Roma? Let's look at one verse in specific, Vamos olhar para um versículo específico. and that is Daniel in chapter 7. Daniel 7. Although it's specific, it talks about Greece in the first place, Embora ele fale da Grécia em primeiro lugar, but keep in mind this is one Gentile superpowers identified in 4 parts. lembre-se que essa é uma superestrutura gentílica que é identificada como tendo 4 partes. Now, in verse 7, again you see, and I saw in the night vision, and behold, the fourth beast, dreadful and terrible and exceedingly strong. And then in the end it says, with his feet, and it was diverse from all the beasts that was before it. And it had 10 horns. O capítulo 7, versículo 7 diz do início do versículo: em minha visão à noite vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. No final do versículo, era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Now, look at verse 19. Just read where it says diverse. Veja o versículo 19. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. And in verse 23 again. Mais uma vez no versículo 23, o quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira. Notice again the word, the whole world. Vocês estão vendo a expressão repetida, o mundo inteiro? So when I say why Rome must rule the world, it's not an exaggeration. Então, quando eu digo aqui, por que importa que Roma governe o mundo inteiro, eu não estou exagerando nesse título de mensagem. And Rome does it today through diversity. E Roma, hoje em dia, exerce esse governo através da diversidade. Actually, the motto of the European Union today is unity in diversity. Aliás, o lema da União Europeia hoje é unidade em diversidade. You don't have to deny your nationality. Você não precisa
negar a sua nacionalidade. You can continue to be a Portuguese. Você pode continuar sendo português, por exemplo. You can continue to be a German, an Englishman, a Frenchman, a Spanish, a Polish, anything. Você pode continuar sendo espanhol, francês, alemão, inglês. As a matter of fact, the European Union supports the keeping of the language, the culture, the tradition, the customs and the holidays for each individual nation. Aliás, a União Europeia, ela dá apoio a que cada país mantenha a sua própria língua, suas próprias tradições, seus próprios feriados, etc. And this is done on various levels. It's done on politically, economically and religiously. Então isso se processa no ramo político, econômico e religioso. And you know, politically we already talked about democracy. Nós já falamos sobre a democracia na parte política. There are various ways of democracy. They're not all the same. Há vários tipos de democracia, nem todas são iguais. We can divide them maybe in capitalist democracy, Nós podemos dividir, por exemplo, em democracia capitalista, socialist democracy, democracia socialista and even communist democracy. e até democracia comunista. But as we have experienced, particularly in the last 24 months, they're coming together. Mas como temos visto, especialmente nos últimos 2 anos, elas estão se aproximando. Today, actually, communism is the savior for capitalism. Na verdade, hoje em dia, o comunismo está se apresentando como salvador para o capitalismo. The foreign minister of America has to go to China, to communist China, to ask for help. O ministro de Relações Exteriores americano precisa visitar a China para pedir ajuda da China. The Chinese have so much money, American money, Os chineses têm tanto dinheiro norte-americano that they could easily upset the entire American financial system. que eles poderiam facilmente desequilibrar o sistema monetário americano. I mean, this was unthinkable just 20 years ago. 20 anos atrás, ninguém imaginava isso. So you don't have to change your political conviction. Então você não precisa mudar sua convicção política. You are being forced through the economic system to Vocês- be united. Você está sendo forçado pelo sistema econômico a estar unido a outros países. And we have some articles in this book too about the financial system. Então nós temos também alguns artigos nesse livro sobre esse sistema financeiro. Let's look at page 147 in Okay. your book. Agora, o mundo inteiro já está contaminado com a crise financeira. O clamor por uma maior coordenação global está se tornando mais estridente. Por exemplo, Miguel Ángel Ordonez, presidente espanhol do Banco Central Europeu, afirmou: temos que unir os dois lados do Atlântico. É absolutamente essencial coordenar tudo, inclusive a política monetária. Definitivamente podemos tirar várias conclusões. Em primeiro lugar, no futuro, qualquer nova organização global que surja terá seus poderes divididos de uma forma mais igualitária. A multipolarização deve ganhar terreno, de acordo com a profecia bíblica. Os Estados Unidos acabaram perdendo o seu descomunal poder de voto e veto em organizações como o Fundo Monetário Internacional e outras. A segunda conclusão que podemos tirar com segurança é que vivemos numa época em que um alinhamento de 10 reis pode estar à porta. Existe ainda uma última conclusão. Aproxima-se um período de aparente prosperidade em todo o globo, ainda que passageiro. It's no longer the issue of being prosperous in the United States or in Brazil or Canada or any other place. A questão não é mais você ser próspero no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá ou qualquer outro país. The economy and the financial system is interconnected. O sistema financeiro, a economia está interligada hoje em dia. We are no longer independent, we are interdependent. Nós não somos mais independentes, somos interdependentes. And this has to be. E isso tem que ser assim. Otherwise, prophecy will not be fulfilled. Caso contrário, a profecia não vai se cumprir. The nations must come together to form a supernation. As nações precisam se juntar para formar uma supernação, digamos assim. And I think we all know this is in the works right now. E nós todos sabemos que isso está em pleno processo agora. And keep always in mind when you watch that,
This is not excluding Christianity. E repare, guarde bem em mente que isso que está acontecendo não exclui a cristandade. Religion is part of the economical, financial and political system. Porque a religião, ela faz parte desse sistema político, econômico e religioso. Let's look the next item, and that is religion. Vamos olhar para o próximo item, que é justamente a religião. Um site da internet, criado com o apoio da indústria tecnológica e da elite de Hollywood, conclama pessoas de todas as partes do mundo a criarem uma estrutura que possa harmonizar todas as religiões. Mais adiante esse artigo diz: o principal desafio de nosso tempo é construir uma sociedade global onde pessoas de todas as crenças possam viver juntas em paz e harmonia, diz Armstrong, o escritor. Se não conseguirmos isso, é pouco provável que tenhamos um mundo viável para entregar nas mãos da próxima geração. I mean, it's very plain. You don't have to be a rocket scientist to understand plain words. Não precisa ser um cientista da NASA para entender isso aqui que foi dito. These smart, educated, intelligent people see only one way to harmony, and that is religious harmony as well. As pessoas inteligentes, iluminadas desse mundo, só veem uma saída para a paz no mundo, que é a união das religiões. That's why way back there in 1967, our founder, Dr. Wim Malgo, É por isso que lá em 67, o fundador da chamada meia-noite, Wim Malgo, he came to America from Switzerland, ele veio para os Estados Unidos vindo da Suíça, and they asked him, Dr. Malgo, do you think America will become communist? e perguntaram a ele: Dr. Malgo, o senhor acha que os Estados Unidos vai virar comunista? And of course, at that time, communism in the Soviet Union expanded constantly. E aquela época, a União Soviética estava em plena expansão. When they took in the country, they established the Iron Curtain. Quando eles agregavam um país, eles colocavam a cortina de ferro sobre esse país também. So the people in the West, they were starting to get scared. Então as pessoas no Ocidente estavam com medo. And what was Dr. Malgo's answer? E qual foi a resposta do Wim Malgo? He says, no, communism will not, America will not become communist, America will become Catholic. Ele disse: a América do Norte não vai se tornar comunista, ela vai se tornar católica romana. And that's now in the works. E agora está em plena formação isso. Through the various Christian movements such as purposeful living and drive, what do you call these, all these things? You know more than E I do. agora esse movimento está em pleno processo na América do Norte, através de movimentos como Igreja com Propósito e outros mais. Yeah. But the tendency, the thinking of the people has always been religious, political, economic. O pensamento das pessoas sempre englobou essas áreas: religioso, político e econômico. Let me read the three quotations. Eu quero ler para vocês 3 citações. One from a brother I highly respect. He is a good brother who preaches the gospel. Um é de um irmão que eu respeito profundamente, que prega o evangelho. But listen to what he says. Mas ouçam o que ele diz. Personally, I am not, well, let's read the whole article here, Okay. up to here. Muitos cristãos estão orando em favor e esperando o reavivamento. Enquanto é verdade que Deus já deu à América do Norte 3 reavivamentos nacionais no passado, nós precisamos de um outro nos dias de hoje. Pessoalmente, eu não tenho certeza de que nós teremos com a nossa reforma legislativa, porque nós estamos nos desviando do fundamento que tivemos como nação sobre a Bíblia. So what is he hoping for? Então o que ele está esperando? He is hoping for a political, religious establishment in the United States. Ele está aguardando que venha um establishment político e religioso nos Estados Unidos. This brother is a wonderful, fundamental Bible teacher. Ele é um irmão sério com Deus, fundamentalista no seu ensino da palavra de Deus. He has served on several of my prophecy conferences. Ele já falou em várias das conferências proféticas que eu dirigi. But he expresses his hope to be integrated
into the political system. Mas ele expressa a sua esperança de estar integrado no sistema político. Now there's someone else, and I can expose him by name. That's Pope Leo the 13th. Há um outro aqui, esse eu posso dizer o nome, o Papa Leão 13. Não está conseguindo ler o algarismo romano aqui. E se a sociedade tem que ser curada agora, não há outra forma de ser curada, exceto pela volta à vida cristã e às instituições cristãs. Quando a sociedade está perecendo, o conselho sadio a ser dado àqueles que gostariam de restaurar esse estado é reconvocá-los aos princípios dos quais eles brotaram. This is exactly the political religious philosophy of the Vatican. Essa é a filosofia político-religiosa do Vaticano. On the one hand, the church; on the other hand, the government. De um lado a igreja, de outro lado o governo. And they must be united. E eles precisam estar integrados. And the church should be able to tell the government what to do. E a igreja deveria ser quem diz ao governo o que fazer. And that's the kingdom of Antichrist. Esse é o reino do anticristo. So we see one after the other. Let's read that too. Vamos ler mais um. Nós estamos envolvidos em nada mais do que uma guerra civil de valores. A colisão entre duas formas diferentes de se enxergar a vida. E isso não é uma questão de duas alternativas dentre as quais escolher, mas é uma luta de vida e morte. E um dos sistemas de valores haverá de predominar. Haverá de reinar. So you have it. I have many more quotes. I'm not going to use them. Tenho Because várias outras citações, mas por questão de tempo não preciso usá-las. otherwise we'll be here till midnight. Senão ficamos aqui até meia-noite. But I think you should have understood by now the significance of the melting of religion and politics and economy. Mas eu acho que até essa altura vocês já perceberam a importância desse integrar de religião, finanças e governo. And we are strictly admonished in Scripture to be a separate people. E nas Escrituras nós somos reiteradas vezes That- desafiados a sermos um povo separado. That doesn't mean we reject our government or we reject our job. Isso não significa que nós rejeitamos o governo ou damos um pontapé no nosso emprego. We respect our government. We honor them according to their position. Nós respeitamos o governo, honramos conforme a posição que exercem. We go to work and earn our money. Nós vamos trabalhar e ganhamos o nosso dinheiro. We have to go to the shop and buy to a grocery store and buy our food. Temos que ir ao supermercado comprar alimentos. We are just like all other people. Nós somos como qualquer outro cidadão. But within us something else is born, brand new. Mas dentro de nós algo novo brotou, nasceu. And that's the new person. E essa é a nova criatura. And that new person is under the authority of the Holy Spirit. E essa nova criatura está debaixo da autoridade do Espírito Santo. And the Holy Spirit guides us towards Jesus continuously. E o Espírito Santo nos direciona constantemente rumo a Jesus Cristo. That's why we are admonished in the scripture over and over again É por isso que as Escrituras nos admoestam reiteradas vezes to hear the word of God, para ouvirmos a palavra de Deus, to believe the word of God, para crermos na palavra de Deus and to feed upon the word of God. e para nos alimentarmos da palavra de And the Deus. more we do, the better it tastes. E quanto mais nós fazemos isso, melhor gosto terá. And the more wonderful truth is being revealed unto us. E mais verdade maravilhosa estará sendo revelada para nós. Now, why Rome must rule and why Rome is globally? Let me give you just a few examples. Por que Roma deve governar ou reinar e por que isso é global? Vou dar apenas alguns exemplos. We know that the world is divided in 5 continents. Sabemos que o mundo está dividido em 5 continentes. Is that what you accept here too? 5 continents? Ah, okay. I think so. Americans say 7. 5 continentes, tá certo? É. 5. 5, yeah.
The Europeans say 5, and the Europeans, we are now in the Roman Empire. We got to stick to 5. Nós estamos no Império Romano, então temos que ficar com os 5 continentes. So look at the south of Europe, if you can imagine a map. Então imagine um mapa ao sul da Europa. In the south of Europe is the continent of Africa. Temos a África. The continent of Africa is divided in 54 nations. O continente da África é dividido em 54 nações. And when you ask the question, how come? E quando você pergunta por quê, For one thing, because of your forefathers. por causa dos nossos pais. The Portuguese, they went over there in Africa and established colonies. Os portugueses foram para a África e fundaram colônias. And that's what did the French, and that's what did the Dutch, and that's what did the English. Foi o que os ingleses fizeram, os holandeses fizeram, quem mais? French, Dutch? Yeah, anyone. E franceses. Yeah. All they established, they divided, they literally cut up the continent in these 43 countries. Então esses invasores dividiram o continente nessas várias nações. The Africans did not come to Europe and divide the countries. Não foram os africanos que vieram para a Europa e dividiram a Europa em países. But Europe, and Europe spelled Rome, the Roman nations came to divide the continent. Então a Europa veio, e com isso tem em mente, as nações romanas vieram e dividiram o continente da África. Now, look at the east of Europe. Vamos olhar para o oriente da Europa. And you have 50 countries, Asian countries. Nós temos 50 países na Ásia. Asia, Europe did not have the power it exerted on Africa and America. A Ásia não teve assim sobre si um poder exercido pela Europa tão fortemente quanto ela exerceu na África e na América. But nevertheless, it is dominated, it is influenced by European philosophy and culture. Mas ainda assim a Ásia foi influenciada e ainda é influenciada pela cultura europeia. Why does India speak English? Por que a Índia fala inglês? Because they were an English colony. Porque foram uma colônia inglesa. Why they drive on the left-hand side of the road? Por que eles dirigem do lado esquerdo da estrada? Because the British drive on the left-hand side of Porque the os road. ingleses dirigem do lado esquerdo. And even China was strongly influenced by European colonization. Ainda a China foi fortemente influenciada pela colonização europeia. And look at that's why we have the problem today. Afghanistan, Vietnam, Pakistan, Indonesia, Philippines, they all had to do something with Europe. Por isso que nós temos os problemas ainda existentes hoje nas Filipinas, Afeganistão e todas aquelas nações que têm muito a ver com a Europa ainda. Therefore, the last empire, the Roman Empire, Europe, qualifies to be literally global. Então a Europa, o Império Romano, ele qualifica-se para ser literalmente global. Now, a little bit south of or far east, what we call is Australia. Nós temos a Austrália ali no sudeste asiático. Australia is 100% European continent. A Austrália é um continente 100% europeu. Even late as in the 60s, they only permitted Europeans to immigrate to Australia. Até os anos 60, permitia-se apenas que os europeus imigrassem para a Austrália. Africans were not permitted to immigrate. Africans were not permitted to immigrate. Africanos não eram aceitos na Austrália. And Asians only by selection. E os asiáticos que podiam entrar na Austrália eram só altamente selecionados. Now it has changed. A coisa mudou agora. And I was there a few years ago. E eu estive lá alguns anos atrás. And the Asians are owning the big hotels and the big developments. E os asiáticos hoje são donos dos grandes empreendimentos hoteleiros, And they're driving the principalmente. biggest cars now. E são os que dirigem os carros mais caros da Austrália. Australia learned how to communicate with Asia. A Austrália aprendeu a se comunicar com a Ásia. But it is a European country. Mas é um país, um continente europeu. They incidentally also speak English. Eles também falam And inglês. they also drive on the wrong side of the E road. também dirigem do lado errado da estrada. I had my problem
driving in Australia just a few years ago. Alguns anos atrás eu enfrentei os meus problemas dirigindo do lado errado da estrada. Now, to the west of Europe, Ao ocidente da Europa, you have the continent of America, nós temos o continente da América. North, Das Américas. Central, and South. Norte, Central e Sul. How many nations do we have on this continent? Quantas nações nesses continentes? 35, right? 35. Okay, good. You knew it. You didn't. You just wanted to be too humble to answer. Vocês foram humildes o suficiente para não responder. Vocês sabiam. Yeah. And it's European. É tudo europeu. What language is being spoken on the American continent? Que linguagem é falada no continente Spanish is the most spoken. americano? Espanhol é a língua mais falada. Real close is English. Bem próximo o inglês. Then comes Portuguese, E aí o português, French, and Dutch. francês e holandês. We have our entire history based on European history. Toda a nossa história se baseia na história europeia. Our culture is based on A European nossa culture. cultura se baseia na cultura europeia. Our business practices is based on European As culture. nossas práticas comerciais se baseiam nas práticas All I'm europeias. trying to do is to prove that Rome literally encompassed planet Earth. O que eu estou querendo dizer é que Roma literalmente tomou conta do planeta Terra. And that is necessary E isso é necessário in order to fulfill Bible prophecy. para que a profecia bíblica se cumpra. We are coming closer and closer to the uniting of all nations on all levels. Nós estamos nos chegando cada vez mais perto desse momento em que todas as nações estarão unidas em todos os níveis diferentes. At this moment there are still conflicts here and there. A essa altura ainda existem conflitos aqui e ali. But the Bible tells me that the people on earth will say peace, peace, when there is no peace. Mas a Bíblia me diz que as pessoas da terra dirão paz, paz, quando não há paz. But keep in mind, when the Bible says there is no peace, that does not mean that there is no peace as they understand it. Mas quando a Bíblia diz que não há paz, entendam que isso não significa que não há paz conforme eles enxergam a paz. There will come a world government. Haverá um governo mundial, sim. We already have a world economy. Nós já temos uma economia globalizada. We already have a world financial system. Nós já temos um sistema financeiro globalizado. You can take your credit card and go shopping anywhere in the world. Você pode pegar seu cartão de crédito e comprar em qualquer parte do mundo. But we don't have a global religion yet. Mas ainda não temos uma religião globalizada. And I accuse you for being guilty. E eu acuso vocês de serem os responsáveis por isso. You Christians are the hindering element Vocês cristãos são o elemento que impede isso for de a acontecer. peaceful development of a global religion. Para que haja o desenvolvimento pacífico de uma religião global. So what must happen? Então o que precisa acontecer? You will get under pressure more and more. Vocês serão mais e mais pressionados. To mix, you are forced to mix with the world Serão forçados a se misturarem com o mundo. until God says it is enough. Até Deus diz, basta. Come on home, my beloved. Venham para o meu lar, queridos We are e amados standing- meus. We are standing before the rapture. E teremos o arrebatamento da igreja. Let us close this session with prayer. Vamos terminar com uma palavra de oração. Dear Father in heaven, we thank you in the name of Jesus Pai Celeste, nós te agradecemos em nome de Jesus. for showing us the clear development in this world Por nos mostrares o desenvolvimento das coisas de forma clara nesse mundo. and you are showing us the danger of being assimilated with this world. E nos mostrando o perigo de estarmos assimilados a esse mundo. Dear Lord, I pray for grace. Pai, eu oro por graça. Grace to be separated from this world. Graça para estarmos separados deste mundo. To be in this world but not of this world. Para estarmos neste mundo não sendo deste mundo. Thank you for hearing and answering our prayer. Obrigado por ouvires e responderes nossa oração. Amen. Amém.